Bom, vamos lá, rapidinho. Vamos passar no processo de como que a gente compra uma nova conta, seja uma nova BM ali pro Meta, seja uma nova conta do Google, seja um perfil que a gente precisa comprar, porque o nosso caiu, seja uma página do Facebook que a gente precisa comprar. É todo o mesmo processo. Basicamente, a gente tem dois fornecedores aqui de confiança na empresa, que é o Luiz e, e a Alfa Contingência, que eu esqueci o nome dele agora. E a gente pega e entra em contato com eles, falando um pouco mais da nossa necessidade, né? Então, a gente, ó, vou pegar os dois contatos aqui. Ó, Luiz Fornecedor BM, é esse aqui. Ele pega, manda um alô para ele. Opa, Luiz, tudo bem? Você está com BM à venda aí? Pode ser. No caso, a gente está precisando comprar uma nova BM ali no Meta Ads para verificar a API oficial em uma nova conta ali para o Gêmeos e tentar configurar o cartão internacional. Então, não precisa ser uma conta com muito gasto, já com muito histórico. Eu vou mandar para ele, se está com BM à venda aí, pode ser com pouco gasto, se tiver com limite, mais seria show. Se tiver com limite 1.300 ou mais, seria show. Basicamente, é o limite diário ali que a conta tem para gastar. Em contas que tem 250 de limite, ela fica travando, né? Quando gasta 250, ela trava e não gasta mais. E aí, para subir isso, demora um pouquinho. Então, se já compra com 1.300 de limite, ela já consegue gastar R$ 1.300 no dia, e aí destrava a nossa escala. Manda as opções, por favor. Cara, basicamente uma conversa bem informal ali com ele, não tem tanta formalidade. Aí também tem a Alfa Contingência, que é um outro fornecedor, que é esse rapaz aqui, o Douglas. Então, vou mandar a mesma mensagem aqui para ele. Fala, Douglas, tudo bem? Você está com BM à venda aí? Pode ser com um pouco com gasto, se tiver com limite de 1.300 ou mais, seria show. Manda as opções, por favor. Às vezes ele vai mandando algumas opções aqui de compras. Mas como que funciona o processo aqui com ele? Ele manda a chave Pix e aí ele vai mandar um link. Deixa eu ver se vai dar para ler aqui. Ele vai mandar um link aqui, ó, BM de 1.300. É um link que é um convite de Facebook. Então, a gente tem que pegar esse convite que chega no Facebook, fb.me, aí tem um código ali. A gente tem que copiar esse link e abrir ele no navegador que o nosso Facebook está instalado. Porque o que eles fazem, né, basicamente? Eles pegam e enviam um convite para um e-mail aleatório. E aí vai chegar, por exemplo, um e-mail, você recebeu um convite lá no e-mail aleatório xyz@gmail.com. O que o fornecedor faz, ele pega esse e-mail dele, que é o e-mail aleatório, ele vai enviar o convite da BM para esse e-mail e ele vai copiar a mensagem ali que aparece, você recebeu um convite, você clica em acessar. Ele vai copiar esse acessar. E aí ele envia esse link para a gente. Então, ele consegue enviar o link sem precisar mandar o e-mail. Então, a gente vai pegar esse link basicamente, vai logar lá no navegador que está logado ao perfil do Chrome, e aí vai estar com esse e-mail aleatório xyz@gmail.com. Lá nas informações da empresa, né, no gerenciador do Meta, a gente tem que alterar esse e-mail para o nosso e-mail, porque senão ele fica com acesso à BM, né? Então, a gente altera isso para o e-mail, e aí ele manda um procedimento aqui, né? Por favor, verifique no ato para ver se está tudo ok. No momento que inserir a forma de pagamento e der restrição, não cabe a garantia. Colocar o e-mail, informações de portfólio na BM e confirmar o e-mail. O Facebook está exigindo para enviar código de verificação. Então, ele manda alguns procedimentos que é importante a gente fazer. Se a BM vier com um problema, já vier bloqueado, a gente tem que falar isso para ele logo na hora que a gente entra. Porque senão o cara vai, o problema é seu e já era. Então, logo na hora que a gente entra, a gente tem que falar que deu problema, porque aí ele troca, né? Tem essa garantia.
Aí, uma boa prática é a gente esperar pelo menos 24 horas para cadastrar o cartão. Então, não cadastrar o cartão logo no mesmo dia que a gente entra, né? Então, entramos na BM, vamos trocar o e-mail ali, e aí a gente pode deixar para trocar o cartão, configurar a conta no dia seguinte. Porque senão é uma atividade incomum. Você chega numa BM, você já chega mudando tudo lá, removendo a galera e tal. Então, esperar 24 horas para fazer essa troca, essas configurações, configurar cartão, etc., para não dar bloqueio ali para atividade em comum. E aí a lógica no final, né, é garantir que só nós da empresa a gente esteja ali na BM, né, na conta. Então, como era uma conta que não era nossa, para a gente cadastrar o cartão, fazer as coisas, a gente precisa que as pessoas que estejam lá, elas saiam da empresa. A gente não vai conseguir remover, porque tem 7 dias para ADMs novos conseguirem remover ADMs antigos. Então, a gente pede para eles saírem da empresa. E aí a gente faz toda a configuração de cartão, essas coisas mais sensíveis, quando só está as pessoas que a gente conhece, né, as pessoas da empresa ali na BM, quando o vendedor ele já saiu da conta, basicamente. E aí depois a gente pode fazer já toda a configuração. E no Google a lógica é a mesma, né? A lógica é bem parecida. A gente vai fazer essa compra ali, faz a configuração 24 horas depois, pede para o pessoal se remover e também verifica, né? Se não tem nenhum problema, se não tem alguma restrição assim que entrar na conta, né? Antes de fazer as coisas. E aí a lógica para comprar perfil e páginas ela é bem parecida. A gente vê se está tudo ok, se não está bloqueado, entrar e levar em consideração que você está chegando em uma coisa que não era sua. Então, se você chega já fazendo um monte de coisa, logo no momento que você entra, é uma atividade suspeita. Então, ir fazendo as coisas aos poucos, esperar 24 horas para fazer ações mais massivas, né? Que é colocar cartão, que é colocar página, pixel, coisas do tipo. E fora isso, é mais ou menos nessa linha. E aí, quais são os critérios que a gente utiliza para avaliar uma BM, avaliar uma conta ali no Google? Tem alguns critérios que tornam essa conta mais valiosa, tanto no Meta quanto no Google. Quais são eles? Primeiro, qual que é a idade dessa conta? Quanto mais essa conta é antiga, mais ela é valiosa. Então, a gente tem que olhar para essa parte, né, para precificar quanto que vale ou não a gente pagar naquela conta. Segundo, valor de gastos. Então, uma coisa que é muito importante é quanto aquela conta no Meta, no Google já gastou. Quanto maior o valor gasto nela, mais relevante é aquela conta, né? Mais valiosa. Então, tempo, valor gasto, se a conta está limpa, ou seja, ela não tem restrições, uma conta que ela é antiga, tem muito valor gasto, mas ela está restringida, ela não vale nada, porque você não consegue fazer mais nada nela. Então, pode ser que, sei lá, de 5 contas na BM, 2 estão bloqueadas, ou uma estão bloqueada. Isso é uma coisa que faz a BM perder o valor dela. No Google nem se fala, né? A conta está restringida, não tem muito o que fazer. Então, se tem contas bloqueadas, ela perde valor. Quarto, se a conta ela é por cartão ou Pix e boleto, então, normalmente, a maioria dos nossos clientes, eles pagam por cartão, e aí, se for comprar uma conta que ela está por Pix e boleto, e não tem como criar novas contas, ela perde bastante valor. Então, a gente tem que olhar para contas que são por cartão. Quinto, qual que é o limite diário dela, né, de gastos? Então, se é uma conta que ela tem um limite baixo de gastos, sei lá, R$ 250, mesmo que ela é antiga e ela já gastou muito, é uma coisa meio controversa, né? Porque o limite ele aumenta. Só conta antiga e quanto mais você gastou. Porque quanto mais você vai batendo nesse teto de limite de gasto, o meta sobe. Então, é meio controverso. Mas se a conta ela tem um limite baixo de gastos, de gastos diários, né, no caso, também a conta tem R$ 250 de limite e tudo mais. Tem outras contas que têm R$ 50 de limite, menos ela vale, porque menos você pode gastar nela. E aí você tem que esperar um tempo para ir batendo esse valor todos os dias até isso subir. Então, esses são 5
os 5 principais critérios. O sexto é o que a conta já rodou. Então, se você comprar uma conta que tiver bom nesses 6 critérios aqui, mas ela rodou um nicho muito sensível, é questão de tempo para a conta cair, né, no caso. Então, olhar para contas que rodaram negócios locais, coisas mais white, mais tranquilas, e de modo... sétimo ponto, ciclo de pagamento. Quanto maior o ciclo, que de quanto em quanto tempo o Meta cobra, ou seja, ele cobra de 3 mil em 3 mil reais, mais valiosa a conta porque isso aqui é uma coisa meio do submundo do tráfego, né? Tem muita gente que compra conta que tem limite de 3 mil reais, por, sei lá, R$ 1.000, e aí ele investe 2.995, e aí ele cancela o cartão e não paga, e fica com saldo devedor lá no Meta. Só que ele comprou essa conta por R$ 1.000, e ele investiu 2.995. Então, na verdade, ele pagou 1/3 do valor que ele utilizou em anúncio. A conta vai morrer, mas ele faz esse processo milhões de vezes. Então, é uma coisa que tem valor no mercado e maior esse ciclo de venda, né? Isso é algo que a gente não faz, não é justo, né, dar esse golpe no Meta, vamos colocar assim, mas eu estou falando uma coisa que é prática de mercado. Quanto maior o ciclo, mais valioso porque, imagina, você tem uma conta que tem um ciclo de 15 mil reais. Ela tem um valor alto, porque você pode pegar e rodar 14.995 e pagar, sei lá, 3 mil reais nessa conta. Você vai pagar 3 mil reais e vai rodar quase 15 mil em anúncio. Então, esse valor, ele varia conforme esses critérios, né? Então, é isso que a gente utiliza para avaliar quanto vale uma conta. E aí a gente tem que tentar entender o que é importante para a gente no momento, né? Qual que é o motivo da gente estar comprando? Se a gente está comprando uma conta para escalar, uma conta que já tem gasto, a gente tem que olhar para esses critérios principais. Nesse caso, a gente está comprando uma conta por 2 principais motivos. Primeiro, configurar cartão internacional, então fazer esse teste. E segundo, configurar a API oficial. Então, não é importante que a conta tenha muito gasto, que ela tenha um limite de gasto muito alto, que ela tenha um ciclo muito alto, porque é uma coisa que não vai ser tão importante para a gente. Mas é importante que a conta, por exemplo, não tenha sido bloqueada nunca, que ela tenha rodado em um nicho white, um nicho tranquilo, para não prejudicar a gente, ou, enfim, que seja uma conta nova ali com limite alto. Mas é mais ou menos esse formato, né, esses critérios que a gente utiliza para analisar ali a conta e como a gente compra. Normalmente, o fornecedor ele vai enviar algumas opções de contas que a gente tem para comprar, e aí a gente tem que, baseado nessas informações, decidir qual que é a melhor conta possível ali para o nosso cenário, para o nosso caso específico.